turma, tudo certinho por aí? Sou Eric Feitosa. Estou estreando um quadro novo aqui no meu canal do YouTube chamado Papo Mais EV e eu tenho um convidado especial aqui para poder conversar comigo, que é o Sérgio Freitas, meu conterrâneo, que eu tinha prometido para ele, né? E ele tinha se comprometido comigo que ia ser o primeiro convidado, né, desse quadro aqui, e prontamente ele aceitou. Já já ele vai se apresentar melhor. Esse quadro, a nossa ideia é trazer vários apostadores, né, mais conhecidos e menos conhecidos, para a gente poder conversar sobre apostas e compartilhar conhecimento com vocês, para que a gente cresça enquanto indivíduo e enquanto comunidade. E aí, eu já vou fazer a primeira pergunta para o Sérgio, para que ele possa se apresentar. Quem é Sérgio Freitas por Sérgio Freitas? Ô, Eric, muito obrigado pelo convite, né? A honra, na verdade, é minha de estar participando aqui, de ser o primeiro entrevistado. Eu falei antes, né, de iniciar aqui, que eu estou um pouco nervoso, porque a responsabilidade é grande. Eu acredito que vai vir muita gente de qualidade aqui nesse bate-papo, nesse papo mais EV. E eu ser o primeiro, a responsabilidade vem toda para mim, para que seja muito bom, né? Os próximos também. E aí, cara, o Sérgio Freitas, né, é um cara de 26 anos, iniciou nas apostas esportivas novo ali com 20 anos, 20 anos, né, eu tinha quando iniciei nas apostas, não estava numa situação muito boa financeiramente, e depois consegui dar a volta por cima graças ao canal no YouTube e tudo que eu fiz ao longo do processo, né, sou de Aracaju, fui criado no interior, tenho um pouco de raízes no sertão. Inclusive, estou morando, passei a morar no interior, né? Hoje estou passando uma temporada aqui em São Paulo por conta dos projetos e para a minha carreira também facilitou muito estar aqui em São Paulo. Mas o Sérgio Freitas é esse, né? Um cara que ao longo do tempo, dos 6 anos aí de experiência nas apostas, mudou muito o método. Hoje faz competições sul-americanas, handicap asiático, apostas pré-jogo, muito por influência da pessoa que está aqui me entrevistando, que me ajudou muito a ter fazer esses ajustes na minha metodologia. Tudo bem. Aproveitando que a gente entrou no tema de metodologia, quero fazer uma pergunta para você, que é como você encontra mais EV no mercado de apostas, né? Qual é o procedimento que você faz para poder determinar se você faz uma aposta ou não? Bom, então, minhas apostas são pré-jogo, né? Então, dentro da minha metodologia pré-jogo, eu utilizo muito o Power Ranking. Eu gosto de utilizar Power Ranking, ela é a base da minha precificação, porque a partir do Power Ranking, eu nivelo as equipes e eu defino padrões quando essas equipes se enfrentam. Então, por exemplo, joga equipe de um nível contra equipe de outro nível, eu tenho uma linha base ali que ele vai me oferecer e essas linhas são sempre com odd de 1,80, né? Então, vai um confronto de um time A contra um time B, a linha justa seria menos 0,5, por exemplo, e aí depois eu vou fazer os ajustes finos ali com a questão do mando de campo, com a questão dos desfalques, com a questão do must win que a equipe tem para aquele jogo, a depender se é um jogo de liga ou é um jogo de Copa, o must-win é um pouco maior para algum dos casos. Os desfalques também, desfalques importantes, desfalques que não são tão importantes assim no elenco, eu vou fazendo esses ajustes finos, né? Então, eu aposto somente naquilo que tem valor. E o que seria o valor? É quando eu precifico numa linha e o mercado entrega outra linha, né? Outra linha que é menos agressiva da que eu precifiquei. Então, se eu precifiquei um menos 0,5 a 1,80, que é basicamente através do Power Rank dentro dos padrões que eu linkei aqui, aí eu vou lá e faço a aposta, né? Se ele me oferece ali um menos 0,25, se ele me oferece uma handicap zero. Então, é dessa forma que o Sérgio Freitas hoje encontra valor. Eu não consigo fazer isso em todas as competições, são dentro de algumas competições específicas que eu coloquei ali para eu poder cobrir. Então, por exemplo, atualmente é Brasileirão Série A, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, argentino e Campeonato Mexicano também agora entrando, é o mais recente que entrou na lista das competições que eu cubro. Então, fazendo somente competições específicas me ajuda a conhecer um pouco mais sobre as equipes, me ajuda a conhecer mais sobre o regulamento, me ajuda a conhecer também os jogadores, e isso facilita na hora da análise, né? Eu filtrando ali as competições específicas e também exclusivamente apostando em handicap. Tudo isso fica muito mais fácil, porque não apostando em gols, né? Eu tenho um pouco de dificuldades ali no pré-jogo, mas no handicap fica muito mais fácil por conta do Power Rank. Muito bom. No duro, né, qual foi o tipo de gestão de banca
que você... Qual é o tipo de gestão de banca que você aplica, deu certo para você, você usa, e por que você acha que deu certo para você? Bom, eu já utilizei gestão de banca variável e atualmente eu utilizo gestão de banca com stake fixa, né? 50 unidades ali, dividido, eu consigo fazer um volume, no final de semana, um volume grande de apostas, mas durante a semana é quase nenhuma. Então, um pouco mais intenso no final de semana, consigo fazer, sei lá, 20 apostas no final de semana, e aí fazendo stake fixa. Stake variável, né, eu senti um pouco de dificuldades ali de tomar heads com 2 unidades, acontecia um pouco mais, por mais que eu apostasse com stake variável somente quando a odd ela era muito diferente da que eu precificava, né? Muitas vezes isso acontecia porque eu fazia uma precificação errada também, né? Então eu acabava tomando aquele head que é um pouco dolorido. Então tem situações onde eu entro com um stake maior, tem situações que eu entro com stake menor, por mais que eu faça na maioria das vezes stake fixa. Porque assim, eu fui muito do live e quando eu não sou muito de acompanhar hoje o live porque eu não tenho tempo. Mas quando tem um favorito perdendo, exercendo pressão, moleza ali ele poder virar o jogo com facilidade. Então, nesse tipo de cenário ao vivo, quando o favorito está perdendo, exercendo pressão, jogando melhor, e eu tenho uma boa linha de handicap para ele poder empatar ou virar, aí eu entro com 2 unidades. Esse é o único o método que eu entro com stake maior, mas geralmente é stake fixa mesmo, porque me ajuda a ter um controle emocional e também um controle melhor da minha banca. Bom, já que você entrou no tema emocional, você está vendo que a minha ideia aqui é realmente ir jogando a bola para você, né? Sim. Já que você entrou no tema do controle emocional, e é um tema muito batido pelo conjunto dos apostadores, como é que você acredita que um apostador consegue superar, agir por impulsos emocionais para conseguir agir mais, né, ou inteiramente por impulsos mais racionais, né? O que é que você atribui a essa tal emoção, né, que tanto atrapalha o apostador, mas também é extremamente explorado pelo mercado. O mercado explora muito essa emoção, né? Pô, se emocione junto com a gente, né? Mas, né, quem está nessa caminhada há mais tempo profissionalmente sabe que a emoção atrapalha, né? Mas o que é que você, né? Qual foi a sua relação com essa ideia de emoção, né? O que foi que você fez, principalmente, que você acredita que você conseguiu se livrar, tá, desses impulsos emocionais? Sim, é um ponto delicado porque as casas de apostas vendem isso, né? Da aposta com emoção. É o marketing que ela utiliza, aposta com emoção. Só que se você for trazer isso, atribuir para suas apostas, dificilmente você vai ser lucrativo, né? A longo prazo e ter consistência, porque você vai fazer tomar atitudes pelo emocional. E muitos dos caras, dos apostadores, e eu também fui há muito tempo assim, né, com um emocional não muito forte, muito blindado, como poderia dizer, muita gente fala mindset blindado, um mindset, uma maturidade dentro das apostas, por experiência, né, por técnica. Às vezes falta técnica por trás e o cara se apega muito no emocional. O cara tomou um head e fica muito abalado com aquilo, e muitas das vezes porque ele não sabe se aquela aposta foi boa ou ruim. Ele não consegue fazer essa avaliação, né? Se foi uma boa aposta ou não. Então ele sofre emocionalmente por isso. Então, a partir do momento que você já tem uma certa maturidade dentro das apostas, uma certa experiência, você consegue entender que uma aposta foi boa ou não, e com isso você sofre menos emocionalmente, né? Outro ponto também é que quando o apostador faz muitas bets ao vivo, ele está muito mais sujeito a tomar decisões emocionadas em relação ao jogo, por conta da torcida, por conta de uma narração, por conta da equipe, dos momentos recentes ali da equipe. Então, é um pouco mais complicado de lidar com o emocional. Então, eu fui um apostador uma fase que eu fazia 100% das minhas apostas ao vivo e eu sofri muito emocionalmente porque quando eu acompanhava um jogo e eu já começava mal naquele jogo, eu tinha que ir levantar a cabeça e ir para o próximo jogo, e às vezes isso me atrapalhava, isso influenciava negativamente ou positivamente minha tomada de decisão, né? Então,
Isso foi um pouco complicado ao longo do tempo. Uma coisa que eu utilizei muito para poder lidar melhor com isso foi voltar a fazer minhas apostas pré-jogo, porque eu faço ali minha precificação, o que tem valor eu entro pré-live, e aí eu não preciso ficar tomando decisão que o emocional vai, em algumas situações, se sobressair. É técnico, é viés técnico apenas. A minha aposta tem valor, eu vou lá e faço. Antes dos jogos começarem, e aí no final da semana eu vou lá na minha planilha, atualizo, né, como foram as apostas, os greens, os reds, os voids, e aí depois eu vou fazer uma análise naquelas apostas, se foram boas apostas ou não, o que foi que aconteceu, porque eu tomei red aqui, porque eu tomei um void ali, e ali é muito mais fácil de lidar. Então, assim, o cara que é iniciante, ele vai sofrer emocionalmente, não tem para onde correr, não tem o que fazer. E o que acontece que muita gente sofre emocionalmente é porque a maioria das pessoas estão na fase iniciante, né? Estão ali com pouco tempo de aposta, 3 meses, 6 meses. Quando o cara já vai de um ano para frente, ele consegue lidar melhor com as situações, até porque ele vai aprendendo com os próprios erros, né? Vai tendo essa experiência, nessa situação aqui não é muito bom eu fazer, e aí ele não toma aquela decisão. E é basicamente isso, Eric. Muito bom. Já que você entrou, vamos pensar que a gente combinou aqui o roteiro Sim, da sim. entrevista, mas não combinamos, tá? E tem um roteirozinho aqui pronto. É claro que eu estou adaptando a partir do momento que o Sérgio vai falando de um tema. Opa, essa pergunta aqui já tem aqui. E você falou sobre avaliar resultados, né? Como é que você determina se o resultado de uma aposta sua foi bom ou foi ruim? Se um mês seu foi bom ou foi ruim, né? Você tem alguma técnica de avaliação, de monitoramento do seu método, dos seus resultados? Bom, são várias formas de você poder avaliar isso, né? Um que eu sempre usei foi, sabe, assistir o jogo, ou ver os melhores momentos e ver se a partida foi de acordo com o que eu esperava. Então, se eu fiz uma precificação no jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, identifiquei que a linha justa era o -1, o mercado ofereceu -1, e poderia ter oferecido -0,75, que eu já estaria assumindo uma posição nessa aposta. E eu vi que no resultado final, por mais que o Flamengo tenha empatado, o Flamengo pressionou, criou oportunidades, colocou bola na trave, teve momentos ali que o Flamengo poderia ter vencido, matado o jogo, até feito mais de um gol, eu vou ficar tranquilo, né? Isso eu fiz muito dentro das minhas apostas. Porém, ultimamente eu descobri uma coisa chamada CLV, né? Que você vai ver ali as linhas de fechamento, então é outra métrica que eu passei a utilizar, e isso eu acredito que foi o principal para eu poder dar essa virada de chave ali na questão pré-jogo, porque eu senti um pouco de dificuldades no pré-jogo, meu resultado, eu era 0-0, eu ficava negativo em algumas vezes, e meu resultado era no live. Aí, a partir do momento que eu passei a fazer pré-jogo e me atentei ao melhor momento de eu poder fazer minha aposta, isso também facilitou eu entender se eu estava fazendo boas apostas ou não, porque quando eu faço uma aposta e pego uma odd de 1,80 e o mercado ele fecha ali no início do jogo, ele tá 1,60, já é um parâmetro muito bom que eu fiz uma boa aposta, né? Que o mercado foi de encontro, né, de acordo com a sabedoria das multidões, de que, né, a maioria vai conseguir fazer uma precificação melhor do que um único especialista. Então, sabendo disso, eu vou lá, faço minha aposta e confiro o mercado como fechou. A partir daí eu entendo, identifico. Não, essa daqui foi uma boa aposta. Essa daqui não foi uma boa aposta. Eu poderia ter esperado um pouco mais, eu poderia ter me antecipado. O momento quando eu coloco minha aposta também é um parâmetro que eu utilizo para medir se as minhas apostas foram boas ou não. Muito bom, Sérgio. É, essa é difícil, viu? Né? Essa vai ser difícil agora, já estou te adiantando. Estou brincando. Tem um termo que todo apostador usa, que é longo prazo. Tá? O que é longo prazo para você? Longo prazo, né? O longo prazo, bom, muita gente entra nas apostas quando entra, né? Já quer fazer o dinheiro rápido. Então, assim, é o imediatismo, né? Eu acredito que o longo prazo é o contrário do que é o imediatismo. Então, se o cara entra nas apostas e ele entra precisando fazer dinheiro rápido, precisando pagar uma conta, precisando de um dinheiro ali para. Precisando dobrar a banca, fazendo esse tipo de coisa, no meu ponto de vista, né, isso não é longo prazo.
E o cara não pensa em momento nenhum sobre longo prazo. O imediatismo é curto prazo. Então, assim, quando você faz suas apostas de forma consciente, com metodologia, com gestão de banca, que você não tilta emocionalmente, você faz suas apostas de forma consistente, o resultado ele vai vir a longo prazo, né? Então, quando a gente faz uma aposta, vamos continuar no exemplo do Flamengo e Atlético Paranaense. Se eu fiz aquela aposta no Flamengo e Atlético Paranaense, o mercado me ofereceu menos 0,75 e eu entrei naquele jogo, então, por mais que aquela aposta não tenha batido, eu sei que se eu fizer 10 apostas daquela, eu vou terminar no lucro. Por quê? Porque de 10 jogos eu sei que o Flamengo vai ganhar mais vezes do que perdeu empatado o Atlético Paranaense. Então, isso é o longo prazo nas apostas, né? Você medir as suas ações a longo prazo, com o tempo. O tempo vai dizer se você vai ter lucro ou não. Então, quando você mede uma aposta em específico, você não tem como avaliar se você vai ser lucrativo ou não. Não tem como saber. Eu peguei aqui R$ 1.000, vou apostar agora na vitória do São Paulo contra o América Mineiro. Então, o São Paulo pode vencer, mas de 10 jogos ele pode empatar também, pode perder, e aí você vai ter o seu resultado a longo prazo se você tomar decisões com valor, né, nas suas apostas. Então, é isso que eu identifico como longo prazo. É você tomar decisões boas e sabendo que o resultado vai vir lá na frente, e não de imediato, em uma única aposta que você vai fazer, porque uma única aposta não tem como medir, né? E aí várias e várias apostas com um padrão, com um método que tenha um método que seja coerente, aí sim o longo prazo vai agir, e é basicamente isso que eu acredito como longo prazo. Bom, Sérgio, se você pudesse, não, você pode, né? Vamos ver Sim. se quais as três principais dicas que você poderia dar para uma pessoa que está começando hoje nas apostas. Digo, ó, eu vou te colocar na frente de um cara, tá, que está há anos apostando e ele vai te dar três dicas, tá? O nome dele é Sérgio Freitas. O que é que você diria para essa pessoa? Comece com pouco, né? Se você não quiser colocar dinheiro, você pode fazer paper bets, mas se você for colocar dinheiro no início, coloque pouco, porque a probabilidade de você perder é muita. Então é muito melhor você perder no início e perder barato do que perder lá na frente com uma banca alta, fazendo coisas erradas. Então comece com pouco. Primeiro ponto. Segundo, estude. Conhecimento é o que vai te levar a ter sucesso nas apostas esportivas. Eu não conheço ninguém que tenha uma sabedoria muito grande sobre o mercado, sobre as apostas, e que perde dinheiro, que quebra a banca, que não é lucrativo. Então, o resultado vai vir. Você precisa ter o lado técnico, você precisa conhecer os mercados, você precisa entender como funciona o mecanismo das casas de aposta, você precisa ter um método. Então, tudo isso leva tempo e você precisa ter conhecimento, né? Então, é basicamente isso. Começar com pouco, estudar e, terceiro, né? Entender que as coisas vêm com o tempo. Não adianta você querer ter resultado do dia para a noite, por mais que você queira ganhar dinheiro com as apostas, e o cenário atual das apostas, ele vende muito isso hoje, né? De que você vai fazer dinheiro rápido e que você vai fazer dinheiro fácil. Só que para você ganhar com consistência, leva tempo. Então, se você estudar, se você começar com pouco, da forma correta, dando seus primeiros passos, a probabilidade de você se arrepender, de você se frustrar, é muito baixa. E aí você consegue, ao longo do tempo, conseguir a tão sonhada ali consistência e o resultado vai vir a longo prazo. Então, são esses três pontos. Começar com pouco, estudar e entender e respeitar o tempo. Muito bom. Você falou de estudar, tá? Quando você olha para a sua carreira, né, desde lá do início até hoje, qual é o papel, tá, do estudo dentro? Você já falou que é importante, é a dica que você vai dar que você dá para uma pessoa que está começando, mas o que é que você pode compartilhar com a gente do papel do estudo nessa evolução? Você olhando lá para trás, né, é claro que tem todo o seu autodesenvolvimento, a sua prática, tá? Mas e o estudo que você foi buscar fora de você, fora do seu contexto, tá? Para trazer de volta para o seu dia a dia, assim, né? Qual foi o papel, tá, dessa, né, dessa fase importante aí das nossas vidas, em várias coisas, mas dentro das apostas, né? Qual foi o papel do estudo na sua evolução? Foi o principal ponto, né, para eu poder chegar onde eu cheguei. Porque, assim, quando eu iniciei nas apostas, eu comecei através das bancas físicas.
E todo mundo ao meu redor fazia múltipla, colocando pouco e tentando ganhar muito. Apostava fiado e esse era o movimento que o pessoal fazia e eu comecei fazendo. Só que eu fui diferente de todos os outros ali ao meu redor, amigos, familiares, pessoas que eu convivia em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, que esse pessoal fazia isso e eu fui buscar conhecimento, eu fui entender o que era um handicap asiático, eu queria saber, me gerou curiosidade todo esse cenário das apostas, né? Não só do ato de apostar, mas como também da indústria do jogo. Então eu fui atrás de conhecimento, fui entender o que era gestão de banca. O pessoal falava, Sérgio, não diretamente para mim, né, mas nos conteúdos que eu procurava, você tem que ter gestão de banca para você ter sucesso nas apostas. E eu fui pesquisar na internet, né, onde comprar uma gestão de banca para eu poder ter e aplicar nas minhas apostas. E aí eu fui entendendo todo esse lado técnico, os termos técnicos das apostas, e eu fui compartilhando com as pessoas ali ao meu redor, e isso me ajudou a me diferenciar daquela turma, e depois, logo após isso, entender que existia um universo online de casas de apostas que eu poderia me cadastrar e apostar ao vivo, porque ao vivo também não era uma coisa que poderia fazer na banca física. Então já dei um passo ali na minha caminhada, que foi, além de buscar esse conhecimento dos termos técnicos, também ir para o universo online. Lá quebrei a cabeça e tudo mais, e aí eu fui entender, buscar conhecimento com traders, com outros, com caras do cenário do futebol, comentaristas e tudo mais sobre leitura de jogo. Então, nesse ponto, eu fui atrás do conhecimento ali com outras pessoas para poder entender sobre leitura de jogo, e aí eu fui tendo tempo de tela para poder aplicar nas minhas apostas ao vivo, né? Então, comprei muita coisa também. Comprei um e-book lá do Tiquinho lá no início, comprei o curso do Danilo Pereira. Até um dia desse mesmo, eu estava comprando material. Eu gosto sempre de ver o que as pessoas estão fazendo, como as pessoas fazem, por que elas ganham dinheiro, como é que elas fazem para ganhar dinheiro, para tentar ver, né, como é que é aquilo e também talvez trazer alguma coisa para a minha metodologia. Então, o CLV que eu já comentei aqui, eu consegui conhecer através de você, e aí tudo isso foi muito importante para que eu pudesse chegar ao meu nível atual de apostador, né? Esse conhecimento externo que eu fui atrás justamente para poder evoluir. Então, o cara que fica ali parado, né? Esperando as coisas virem, eu acredito muito que não vai sair do lugar. O cara tem que ir atrás do conhecimento, conhecimento de outros apostadores, conhecimento de fora também, apesar de eu procurar pouco conhecimento de fora, mas a realidade é que eu estou voltando cada vez a fazer isso, me voltando a fazer isso, porque eu acredito muito que o cenário brasileiro ele precisa evoluir muito, né? Os apostadores portugueses, por exemplo, têm muito mais experiência do que nós. Os apostadores de outros países aí têm muito a nos ensinar, e pelo nível de escolaridade que o Brasil tem, o nível de conhecimento acaba sendo pouco, principalmente quando ele vai para as apostas. Porque o cara que não estudou muito na escola, por que ele vai querer estudar muito para fazer apostas? Então, eu cheguei a concluir o ensino médio, mas não cheguei a concluir meu nível superior. Então, querendo ou não, eu não tenho aquela vontade de estudar frequentemente, mas eu procuro muitos livros e tento trazer desses livros que eu leio sobre empreendedorismo, sobre gestão financeira, sobre leitura de jogo, sobre tática, aplicar isso dentro da minha realidade nas apostas, e isso me ajuda demais. Então, depois de tantos anos, você ainda estuda? Estudo. Eu estudo e se eu não estudasse, eu ficaria para trás, né? Tem uma frasezinha que é assim: o apostador que não se atualiza, ele é engolido pelo mercado. Então, eu tô a todo tempo moldando meu método, ajustando ali. Sempre dá para melhorar, porque o mercado se atualiza também. Se o apostador não se atualizar, não estudar, ele fica para trás. Então, é como eu falei, eu tô lendo um livro aqui, daqui a pouco eu vou iniciar outro e outro. Vou ver se tem algum curso interessante que me chama a atenção para poder adquirir. Vou ver como é que as pessoas fazem esses bots aí para eu tentar ver como é que eu posso adaptar para a minha metodologia também. E tudo isso me ajuda e isso é frequente todos os dias, todos os meses, todos os anos. Muito bom. Sérgio, mudar um pouco a pegada aqui. Se você pudesse modificar alguma coisa da indústria das apostas hoje, tá? O que é que você modificaria? Tivesse Esse negócio, o poder mágico. sim, eu vejo muito assim a indústria do poker, né? E o poker, antes de entrar nas apostas, eu dei uma movimentada ali pelo poker e vi o quanto é
complicado um cara que não tem conhecimento, um cara que não tem um produto bom, ter sucesso ali. Vender picaretagem, vender ilusão. É um cenário muito fechado, uma coisa assim, muito madura. E as apostas esportivas, infelizmente, não é assim. Qualquer pessoa chega e fala, e muita gente abraça e acredita que é verdade e se ilude com isso. Então, surgiu muita coisa atualmente, né? Surgiram muitos tipsters, surgiram muitos influenciadores, surgiram, além de apostas esportivas, surgiram cassino, roleta, aviãozinho, entre outras coisas, futebol virtual, e as pessoas vendem isso. Então, eu queria que o cenário das apostas esportivas tivesse a maturidade, tivesse e fosse tão fechado quanto é o universo do poker, para que realmente pessoas que têm conhecimento, pessoas que ganham dinheiro com isso, pudessem ter o seu destaque, ter o seu renome e houvesse essa barreira para que qualquer um que chegar nas apostas não tivesse o sucesso que tem. Então, eu queria mudar isso, né? Talvez a gente consiga com a regulamentação, talvez não, até porque eu percebo em outros países que a cultura também é muito imediatista. Tem países, se você for olhar aí, que não tem caras que entregam conhecimento, que entregam conteúdo, só entregam tips, e são canais grandes. Então, talvez o universo brasileiro percorra por esse caminho, e se eu pudesse mudar, eu mudaria isso no cenário atual das apostas. Muito bom. Você é um cara que, para todos, né, ficou muito marcado também, né, pelo seu poder de empreender, né? Cara que chegou, né, primeiro a 100 mil seguidores no YouTube, né? Um cara que criava e recriava projetos, né, de uma forma impressionante, né? E todo mundo, né, acaba, de certa forma, admirando muito esse seu potencial. Em algum momento, você acha que o Sérgio empreendedor, né, atrapalhou o Sérgio apostador, né, da perspectiva de apostar mesmo? A gente sabe que o universo das apostas ele permite inúmeras atividades, né? E tem o atozinho de clicar o botãozinho de apostar ali, né, que é o epicentro de tudo, né, digamos assim. Você acha que esse contexto seu empreendedor, em algum momento, atrapalhou o Sérgio apostador? Eu acredito que sim, Eric, até porque quando eu iniciei nas apostas, eu iniciei também o meu canal no YouTube, né? Então eu fazia o canal ali, gravava vídeos, o pouco que eu aprendi eu compartilhava. Então, se eu aprendia sobre gestão de banca, eu ia fazer um vídeo falando sobre gestão de banca. Se eu aprendia sobre handicap asiático, eu fazia um vídeo sobre handicap asiático. E eu entrei em 2016, eu fazia isso em 2016. Em 2016 existiam poucos criadores de conteúdo. E criadores de conteúdo que levassem a sério também, eu acredito que talvez eu tenha sido o primeiro que tivesse ali, ó, vamos fazer vídeo, vamos ensinar, vamos entregar para a comunidade, que a comunidade é carente. Então, talvez eu tenha sido o primeiro a fazer isso, e por isso que teve um sucesso ali, porque, cara, em 3 meses eu me tornei o maior canal de apostas do Brasil. E eu tinha uma responsabilidade muito grande de poder passar um conhecimento, um conteúdo de qualidade, sendo que eu não tinha esse conteúdo. Então, assim, o Sérgio, criador de conteúdo, cresceu muito mais rápido do que o Sérgio apostador. E aí, isso eu fiquei com esse peso nas costas, né? Também se tornei o primeiro cara a bater 100 mil inscritos no YouTube, e a responsabilidade aumentou ainda mais, porque eu estava muito focado naquilo, né? Porque era o que estava dando certo para mim. E aí, querendo ou não, eu deixei um pouco o lado técnico de lado para poder estar criando conteúdo, gravando vídeo. Eu gravava 3 vídeos por dia e fazia muita coisa sozinho. Eu nunca tive uma equipe por trás. Hoje eu tenho 2 pessoas que me ajudam, mas isso com certeza atrapalhou, porque eu, querendo ou não, deixei o lado técnico de lado para focar no sucesso que eu queria ter ali como criador de conteúdo. Tanto é que isso, eu sabendo disso, né, eu sempre tive esse conhecimento. Eu nunca fui um cara que lancei curso, né? Eu demorei 6 anos para lançar uma mentoria, porque eu sabia que eu era muito mais popular do que conhecedor de fato do assunto. E isso eu queria que fosse no mesmo nível. E talvez hoje eu esteja num nível técnico interessante e capaz de poder criar produtos, infoprodutos dentro das apostas esportivas, porque o conhecimento que eu tenho, eu acredito que eu posso levar para outras pessoas e ajudar de fato outras pessoas. Então, respondendo a sua pergunta, com certeza isso atrapalhou, mas eu não tive culpa, né? Foi uma coisa que aconteceu porque o cenário não entregava e eu comecei a entregar. O cenário era carente e eu preenchi uma brecha ali, e agora, depois de tanto tempo, eu consegui ajustar isso. Muito bom.
Você está desenvolvendo o Podbet, né? O podcast mais arretado das apostas esportivas. E é um projeto grande, né? Você acredita que o Podbet é o seu projeto mais significativo dentro das apostas esportivas no Brasil até hoje? É meio complicado dizer isso, porque assim, quando eu fiz os palpites, eu não fui o pioneiro, mas eu tava ali no top 5, top 3, eu acho que foi o terceiro a fazer isso. E, cara, todo mundo hoje, 95% do cenário das apostas esportivas publica palpites, né? Palpites todos os dias. Então, assim, é uma coisa que eu me orgulho muito, porque é uma coisa que o pessoal fazia em sites e eu passei a fazer no YouTube junto com algumas outras pessoas e consegui preencher essa lacuna de que, pô, o cara quer, todo mundo tem um YouTube instalado no celular, todo mundo vai querer também que tá nas apostas, quer dicas, conselhos, às vezes ele quer saber a opinião do cara que já tá no ramo sobre aquele jogo, ele tem dúvidas sobre aquela partida, então por isso que esse movimento dos palpites é tão grande. Hoje tem caras de palpites muito famosos que gravam palpites, né? Tem o Tiringa, tem outras pessoas aí de outros nichos, tem caras dentro das apostas que tem 90 mil visualizações diárias. Então, assim, é um movimento muito forte que foi esse dos palpites e eu ajudei a alavancar. O podcast foi uma coisa que surgiu em 2019 com o Bet Vazia Cast, onde eu fazia com o Lampião. Cheguei a fazer o SF Entrevista também no YouTube, um bate-papo online parecido com esse que a gente está fazendo aqui. E quando eu passei a fazer presencialmente com o formato de videocast, as coisas foram completamente diferentes, né? Porque eu tenho um contato pessoal com o cara, eu tô ali frente a frente com ele e eu aprendo muito com o podcast, eu evolui muito. Esses insights, cada pessoa trabalha diferente e isso me ajuda demais. É uma ajuda para mim, é uma forma de vitrine muito boa para o cara que está do outro lado, que está sendo entrevistado, que está participando do Podbet. E para quem assiste, é um estudo de caso perfeito, porque eu pergunto sobre a vida pessoal, eu pergunto sobre o lado técnico, eu faço opiniões, pergunto opiniões em relação a assuntos que ele não domina, assuntos que é fora do que ele faz, e todo o podcast é um aprendizado muito grande. Tem um custo muito alto para isso também, que são caras, né, para poder alugar as horas dos estúdios, e eu fui atrás de patrocinadores para auxiliar. É uma forma também de eu me adaptar ao novo mercado, e eu acredito que o podcast, em visão de futuro, né, é uma escola muito grande que eu posso disponibilizar lá para a turma, e também, né, uma gaveta de conteúdos que é um carrossel onde vai para o YouTube, TikTok, Instagram e redes sociais minhas, redes sociais dos convidados também. Então eu tenho uma lista com agora 130 nomes, eu quero fazer 100 Perfeito. episódios Tá bom. e depois disso, ver os frutos disso, né, o Podbet hoje é meu filho, eu acredito que o potencial dele ainda é muito maior do que a realidade atual. Em termos Uhum. de visualizações, tem alguns episódios que viralizam mais que outros. Os cortes, na maioria das vezes, conseguem se sobressair em relação ao episódio completo. Tem o Spotify que ainda está chegando agora também nas mídias de áudio que o pessoal pode escutar. Então, é uma coisa que lá na frente eu acredito que vai ter os frutos. Quando eu comecei os palpites, foi uma coisa instantânea. Fiz, deu sucesso na hora. O podcast não, o podcast é mais longo prazo e aí tem que ter muita disciplina para poder continuar. É um pouco desgastante, às vezes eu erro, chamo um convidado que eu percebo, poxa, não poderia chamar esse cara, mas sempre é um aprendizado muito grande e para a turma também. Então acredito assim, o sucesso vai vir lá na frente. Eu tô investindo nisso pesado, não é à toa que eu tô em São Paulo para gravar um podcast por dia aqui. Muito bom. Sérgio, para a gente ir encerrando o nosso papo, você é o hermano ou o hermano é outra pessoa? Né? Bom, vamos lá. Só contextualizando, né? Não, não, você contextualiza para a gente assim, mas você pode falar dessa sacada para a gente, né? Porque, velho, não é uma sacada só, é uma sacada que muito diferente, né? E do nada você tem um grupo com 500 pessoas, do nada. Tum. Verdade. Quem é o hermano, cara? Não, a gente sabe quem é, porque a gente já falou tecnicamente quem é o hermano lá no início. Mas Sim. que sacada foi essa? Bom, o Hermano surgiu com a necessidade de eu poder
atualizar minhas metodologias. Eu poderia atualizar como o Sérgio Freitas, mas eu acredito que se eu criasse um personagem, ia gerar uma curiosidade maior nas pessoas esse suspense de tentar descobrir quem é o Hermano, né? Quem é que é esse Hermano? Porque ele não tem foto? Como é a voz do Hermano? Onde ele mora? Quantos anos ele tem? O que é que ele gosta? Para que time ele torce? Então eu criei um personagem. Isso me ajuda demais, cara, porque eu entendo, na minha cabeça, o Hermano é outra pessoa. O Hermano não sou eu. Por mais que eu saiba que sou eu, né? Mas quando eu tô fazendo uma aposta, é como se eu estivesse seguindo um tipster. Poxa, o Hermano errou aqui. E aí eu dou uns conselhos ao Hermano, o Hermano me ajuda muito e eu ajudo o Hermano, né? Mas o Hermano sou eu e eu criei o personagem justamente por isso, né? Para gerar uma curiosidade maior, porque se eu dissesse, não, vou fazer aqui a aposta no Campeonato Argentino, nas competições sul-americanas, não ia gerar um interesse tão grande. Então, não é à toa que tem 500 seguidores lá no Telegram, 400 no Instagram, e as pessoas chegam lá, né? As pessoas mais distantes, assim, as mais próximas já identificaram desde o início. Não, aqui é o Sérgio Freitas, pela metodologia, né? Pelo como faz as apostas, os prints de apostas na minha própria banca também. Então, as pessoas mais próximas já identificaram, mas outras começam a falar, pô, mano, tô indo pra Argentina no segundo semestre, queria te ver pessoalmente. Acontece isso também. Eu falei lá no Betmaster, né, que eu era o Hermano, compartilhei os resultados, a metodologia, tudo mais. Estou aqui falando também no Papo Mais EV, sempre que me perguntam, eu confirmo. Claro, sou eu, não tenho como negar, né? Mas, ainda assim, tem muita gente de fora que não sabe quem é o Hermano, e aí, inclusive, ele me presenteou com essa camisa aqui linda, ó, Que é da linda, né? Argentina. E aí tem essa relação, né? Eu gosto muito da cultura argentina, apesar das adversidades. Eu já viajei para lá. Tem Buenos Aires é um local onde tem muitos estádios. Já conheci um pouco do futebol de lá e eu tenho essa paixão entre aspas aí pelo futebol argentino também, o que me ajudou nessa caminhada. Muito bom. E para a gente encerrar o nosso papo, qual foi ou qual é, né, melhor, a maior lição que as apostas esportivas lhe ensinaram sobre as próprias apostas ou sobre a vida em geral? Qual foi a maior lição que as apostas esportivas lhe deu, Sérgio? Foram muitas, né? Foram muitas. Eu evolui muito, tive uma maturidade gigantesca depois que eu iniciei nas apostas. Quando eu entrei nas apostas, eu era um dos caras mais novos dentro do cenário ali que eu tava, e com a visibilidade que eu tinha, eu era o mais novo. Sempre que eu contratei pessoas, eu também eram pessoas mais velhas do que eu, então esse ambiente todo me fez evoluir bastante. Algumas coisas pessoais que eu passei também, de dificuldades ali, que me ajudaram a amadurecer, mas é um pouco disso, né? Essa evolução que eu tive graças às apostas, talvez se eu tivesse nenhuma outra área de, de vida, assim, na área bancária, por exemplo, que era uma área que eu queria seguir, eu não teria evoluído tanto. Então, essa responsabilidade, né, de passar, ter disciplinado, a questão do YouTube também me ajudou a seguir pelo lado certo da força. Eu nunca me iludi com as coisas de fazer dinheiro rápido, eu sempre quis construir algo grande, montar um alicerce, uma base forte ali, e tudo isso foi as apostas que me proporcionou. As apostas me proporcionou eu mudar minha realidade de vida também. Eu era um cara assalariado, inclusive desempregado, endividado e com depressão, e as apostas me ajudou a sair dessa. As apostas também me levou, ajudou a ter um momento ali durante a pandemia de crise de ansiedade, porque renda variável, né, e eu tinha uma reserva de emergência, gastei todas em imóveis para o apartamento que eu fui morar. Então, isso foi um aprendizado, um momento onde eu evolui bastante, porque exige isso na vida pessoal. E aí, as apostas me proporcionou tudo isso. E eu só sou hoje o que sou por conta das apostas. Então, as apostas me moldou para ser o Sérgio Freitas de hoje, a saber que existem as fases boas de todo mundo, de todo apostador, as fases boas do tipster, e que você não pode achar que você é o rei, que você domina tudo, porque daqui a pouco vai chegar a fase ruim também. Então, eu sou muito pés no chão em relação a isso. Eu já tive contato com muitas pessoas que não chegaram a ter o tanto de seguidores que eu tive, o tanto de pessoas, talvez até que não tivesse chegado ao ponto de ganhar o dinheiro que eu ganhei, mas eu percebo que às vezes essas pessoas
tenho um pouco de salto alto e eu percebo que eu sou muito humilde, né? Muito tranquilo na minha. Eu entendo o que é que o que é que eu sou dentro das apostas, mas em nenhum momento eu me acho um popstar, me acho que eu sou rico, que eu sou famoso, que eu sou aquilo ou aquilo outro. Eu sempre fui de pés no chão e isso eu consegui graças às apostas, justamente esse caminho aí de altos e baixos, me ajudou a ter toda essa maturidade. Sérgio, muito obrigado. Espero que para você esse papo tenha sido mais a ver. Espero que para quem esteja nos assistindo esse papo tenha sido mais a ver. Para mim foi. Né? A mim Muito, também. muito obrigado por compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua história com a gente. E eu queria passar para você as palavras para fazer esse encerramento aí. Muito, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eric, obrigado mais uma vez, né? Foi uma honra ser o primeiro aqui entrevistado desse quadro, que com certeza vai vir muita gente fera, perguntas muito boas. Inclusive, vou trazer algumas lá para o Podbet para poder extrair tudo isso que você conseguiu extrair de mim também. É um papo onde a gente precisa refletir, né? Para poder fazer boas respostas para o público, e isso me ajuda também a refletir sobre as minhas decisões, a quem eu sou e o que eu posso fazer lá na frente para ajudar a comunidade. Então, sem dúvidas, foi um papo muito bom. Espero que a galera tenha gostado também. Valeu, Sejão. Beijo do seu coração. Obrigado. Obrigado.